A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar quais são nossos projetos pós-pandemia. Será que são os mesmos projetos que nós não fizemos desde lá em 2019, que nós projetamos algo para fazer e não fizemos? 2020, aí começou a pandemia logo no começo do ano, aí deixamos nossos projetos para trás. Em 2021, pior ainda, né? Acabamos de sair de uma pandemia, entramos na segunda fase, né? Então, veja que nós, às vezes, prometemos, fazemos algum projeto, né, para fazer algo e deixamos de fazer. Por exemplo, esse ano eu vou comprar uma casa, esse ano eu vou reformar minha casa, esse ano eu vou voltar para a igreja, esse ano eu vou me batizar, esse ano eu vou abrir um comércio, esse ano eu vou pedir a conta na firma. Então, tem vários projetos, né, que nós queremos fazer. Esse ano eu vou me casar, mas só fica enrolando a noiva, né? E não casa nada. Então, muitos projetos que nós pretendemos realizar, às vezes nós não fazemos, nós deixamos para trás. Porque nós vivemos sempre projetando algo para fazer após qualquer situação adversa. A nossa mente, né, diz que nós vamos conseguir fazer as coisas, vamos conseguir fazer antes de terminar o ano, vamos conseguir fazer antes de acabar essa pandemia, né? Muitas coisas, né, nós queremos fazer, mas nós deixamos para trás porque nossos projetos são projetos feitos por nós, né? Nós conseguimos realizar os planos. Às vezes demora 10, 5 anos, até um ano, né? Que deixamos para trás e não fazemos nada, vamos só deixando o tempo passar. E muitas coisas, né, nós até esquecemos que nós íamos fazer, nós projetamos em fazer. Mas o que a Bíblia diz? Né? A falibilidade ou a falência, né, dos nossos projetos, dos projetos humanos, é uma característica clara do ser humano e é fazer planos para o futuro, né? Nós estamos fazendo sempre plano para o futuro. Nós confiamos em nossas próprias forças ou confiamos em nós mesmos e o fazem sem consultar a Deus, né? Pedir para Ele se isso vai dar certo, né? Pedir para Deus, será que é de Deus, é do Senhor? Né? Tem coisas que a gente quer fazer que não é, Deus não está nesse controle. E nós não pedimos tudo, nós temos que pedir para Deus. Porque é Ele que nos dá o ar que respira, é Ele que nos dá o Espírito, que nós podemos ter vida. Então, nós cristãos temos que estar sempre atentos, porque o inimigo está pronto para armar a cilada. Talvez esse projeto que ele está querendo fazer é uma cilada para nós. E quando Deus dá o aval, aí nós podemos fazer isso com certeza. Mas ninguém pensa em pedir para Deus quando vai resolver um problema, quando quer resolver alguma coisa. Eu vou abrir uma firma com aquele homem lá que parece ser bom, vamos ficar rico. No final você vai acabar perdendo tudo. Você não conhece as pessoas, já quer fazer negócio, quer comprar, quer vender, quer negociar, quer ser sócio, mas não conhece e não tem a direção de Deus. E aí você acaba entrando bem, porque os projetos humanos são falhos. Mas os projetos de Deus não falham, né? Isso demonstra que o ser humano toma a direção daquilo que ele projetou para seu futuro através de si mesmo. Onde nós somos falhos, esse projeto nem sempre vai adiante, porque nós somos falhos. Esses projetos às vezes não vão adiante. Mas quando confiamos em Deus e procuramos fazer aquilo que Ele projetou para nós, com certeza teremos êxito nesta empreitada. Então, quando a gente fala com Deus e direciona aquilo que nós vamos fazer para Deus, Senhor, é de Ti isso que eu quero fazer? Aquela pessoa é de confiança? Será que eu vou ter sucesso? Então, né, nós temos que pôr na mão de Deus e falar, não, Senhor, é do seu agrado? Se Deus falar sim, né, que se você é cristão, Deus fala contigo. E mesmo com pessoas que às vezes nem ainda estão no caminho, né, do cristianismo, mas Deus já tem algo para fazer com ele e Deus faz com que ele prospere, mesmo antes
dele confiar em Deus. Pois Deus nos direciona sempre para uma vida futura plena e completa. Deus nos direciona sempre para algo sempre completo. Diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Veja, então, é um projeto, vamos mudar de cidade. Aqui o Tiago estava falando de pessoas que queriam mudar de cidade para prosperar melhor. Só que não ia na direção de Deus. Veja lá em Provérbios 27:1. Não precisamos do dia de amanhã, porque não presunçamos, aliás, do dia de amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia. Lucas 12:18. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outro maior, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então, olha só, aquele agricultor que estava colhendo muito, mas ele era uma pessoa mesquinha, ele era seguro, ele não abria mão para nada. Ele trabalhou, se esforçou para ter tudo, e queria ter muito mais. Então ele falou: vou derrubar meus celeiros e vou fazer maior para guardar todos meus bens e minha colheita. Olha lá no 12:19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Ele falou: agora estou sossegado. No versículo 20, Lucas 12:20 diz: Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Que a pessoa é uma pessoa que ela não dividia nada com ninguém, ela não ajudava ninguém, nem a própria família. Muitos escondem dinheiro, como quando eu era criança, que o dinheiro não tinha muito banco, eu via os avós e falavam de pessoas que guardavam o dinheiro debaixo do colchão e escondiam. Às vezes nem comiam, nem compravam aquilo que eles precisavam, só para guardar o dinheiro, para fazer o que depois? E quando os filhos descobriam aquele dinheiro, já não tinha valor nenhum. E muitas necessidades se passaram àquela família, porque a pessoa era avarenta, ela queria só para ela, só guardar para ela. E não tinha uma direção de Deus, irmãos. Deus dá prosperidade para nós, para podermos desfrutar de tudo aquilo que Deus pôs na nossa mão. Jesus diz que não devemos nos preocupar com o amanhã, basta ter fé nele, e em Deus, que lhe acrescentará o necessário para que você possa ser sustentado por ele. Então basta ter fé, e acreditar em Deus, que ele vai te sustentar, e gozar daquelas coisas que você tem, desfrutar daquilo que Deus pôs na sua mão, da renda que Deus te deu, e ajudar os outros também. Lá em Tiago 4,14, vamos continuar em Tiago: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. É igual um vapor, uma neblina, Você vê ela, daqui a pouco ela desaparece, é igual a nossa vida. A nossa vida aqui é temporária. Então nós temos que fazer o melhor possível com aquilo que Deus pôs na nossa mão. E concluir tudo aquilo que nós pedimos para Deus, tudo aquilo que nós falamos que ia fazer. Falamos com Deus, fizemos um compromisso, vamos dizer, um contrato com Deus, Por exemplo, eu falei: esse ano eu vou me batizar, esse ano eu vou me render aos pés do Senhor, e não faz. Esse ano eu vou ajudar as pessoas. Então veja que são projetos espirituais que as pessoas não levam em consideração como os materiais. Esse ano eu vou comprar uma casa, vou reformar minha casa, vou comprar um carro novo, vou comprar roupa nova, E são projetos que às vezes não vão para frente porque não são direcionados por Deus. E a nossa vida é um vapor, ela passa logo, ela vai passando. Lá, Mateus 6,25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então veja bem, nós não temos que me preocupar, amanhã será que eu vou poder comer? Ou ter que guardar esse dinheiro, porque, não, irmão, você pode guardar, não é? Temos que ser previdentes, né? Mas não morrer sem desfrutar daquilo que Deus pôs na nossa mão, do dinheiro que Deus pôs na vossa mão. Então você tem que ter conforto, você tem que ser fiel com Deus, porque Ele é fiel contigo. Então você tem que desfrutar das coisas que Deus pôs na sua mão e ainda ajudar o próximo. Lá Mateus 6,26 diz assim: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem regam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas, né, do que as aves? Nós temos muito mais valor do que as aves? E Deus não vai nos alimentar, Deus não vai cuidar? Então não se preocupe, irmãos. Se você está passando dificuldade, põe na mão de Deus. Deus vai abrir as portas. Mas quando você começa a murmurar e começa a falar, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, irmão, daí já é passado, daí não volta mais. Você poderia ter feito quando estava bem, mas não fez porque se acomodou e deixou-se levar pela situação, deixou-se levar às vezes pela sua avareza, pela sua teimosia, e não fez os projetos que Deus iria proporcionar uma vida melhor para você. Então tudo está incluído, tudo na terra se movimenta porque Deus está no controle. Lá em Mateus 6,27 diz assim: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua altura? Um côvado é 44 centímetros, 4, né? Você consegue aumentar 44 centímetros, 4 na sua altura? Você consegue aumentar o seu patrimônio se não for por Deus? Você até consegue fazendo coisas ilícitas, mas depois vai ser cobrado, né? Você vai acabar perdendo tudo. Como Ló, né? Quando foi lá para Sodoma e Gomorra, rejeitou estar debaixo da unção de Abrão, ele perdeu tudo, né? Quando houve aquela guerra entre os 5 reinos e os 4 reinos, eles perderam tudo, né? Foi tudo saqueado. Se não fosse Abrão tomar tudo de volta, eles não teriam nada. Por quê? Não ficaram onde que Deus determinou que eles ficassem, debaixo da bênção, né? E nós também às vezes perdemos tudo, porque fazemos coisas erradas, porque nós fazemos sem a orientação de Deus. Mateus 6,28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, né, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Veja que, né, as plantas, né, as flores estão lá, né, elas estão ali e elas não têm que guardar dinheiro, não têm que guardar nada, né, porque Deus proverá para elas no ano que vem aquilo que foi determinado a eles. Que nem para nós, Deus proverá no ano para nós, não vai deixar em falta, mas nós temos que ser prudentes, temos que usar né, as coisas que Deus deixa para nós com cuidado, né, com zelo, e não fazer coisas ilícitas depois querer passar por cima, né? Não tem jeito. Jó 38:41 diz assim: quem prepara para os corvos o seu alimento quando os seus pintinhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Quer dizer, os pintinhos ficam ali, né, no ninho, os passarinhos ficam no ninho, não tem o que comer ali, mas Deus nos sustenta, os corvos, os pais, para poder levar alimento. Então, irmão, Deus está no controle, Deus vai nos sustentar também. Lucas 12:27 diz assim: considerai os lírios, né, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então veja que nem uma vestimenta do homem, né, de Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo, que nem trabalham e nem tecem, nem fiam, né? Mas Deus está no controle, mostra o exemplo para nós. Jó 7:7 diz assim: lembra-te de que a minha vida é como o vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Olha de novo, primeiro lá fala que era um vapor. Jó agora fala como um vento.
O vento que passa, ele não volta mais. E tudo que nós deixamos de fazer passa, não volta mais. Se nós não tomarmos a direção, nós vamos acabar perdendo tudo e viver em vão. Viver em vão, porque que adianta morrer, deixar uma fortuna e não ter desfrutado de nada? Né? Então, irmãos, você pode ter fortuna, você pode ter casa boa, carro bom, pode ter propriedade, pode ter roupas finas, mas você tem que saber usar aquilo que Deus pôs na sua mão. Porque Deus é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo. Então Ele quer dar o melhor para nós. Nós que não sabemos administrar aquilo que Deus nos dá. E depois ficamos murmurando. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, diz assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Olha lá, nova comparação, né? Nós é igual uma erva, irmão. A gente morre, secou tudo. Caiu a nossa flor, quer dizer, caiu o nosso espírito. Nós morremos. Fomos para a terra e deixamos tudo para trás, né? Então, irmão, vamos fazer os nossos projetos, mas vamos cumprir com aquilo que nós projetamos, para não deixar falha para o futuro, né? Porque nós não sabemos, o futuro é incerto, irmãos. A gente não sabe o que vai acontecer, ainda mais com essas políticas de hoje em dia. O mundo, né, já está aí, né? Está perigando cada vez mais, está ficando cada vez pior, né, para se viver nesse mundo. E nós temos que estar debaixo da mão de Deus, porque é Ele que nos protege, Ele que nos dá o sustento. Tiago, capítulo 1, versículo 10, assim: e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Olha, o rico também vai morrer, irmão. Né? No seu abatimento, quando ele for morto, né? Quando ele morrer, ele vai passar e vai morrer igual a flor da erva. Então, irmãos, nós temos que entender que nós temos que estar sempre atentos às coisas de Deus. Mas quando nós pomos a nossa vida nas mãos de Deus, e é Ele que garante a nossa vida futura, saudável e próspera, né? Tiago 4,15 diz assim: em lugar de que deverás dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Né? Então, nós temos que estar atentos. Nós temos que falar para Deus: ó Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É aquilo que o Senhor quer que eu faça? Né? Tudo que vamos fazer, temos que primeiro, né, nós cristãos, pedir orientação a Deus antes de fazer e executar qualquer projeto. Nós, como cristãos, temos que chegar ao Pai e pedir para Ele ensinamento. Hebreus 6,3 diz assim: e isso faremos se Deus permitir. Uma frase bem curta, mas objetiva, né? E se é isso faremos se Deus permitir. Atos 18, 21. Antes se despediu deles dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Paulo, né, quando esteve lá em Éfeso, falou: se Deus quiser, se Ele quiser, nós vamos voltar. Se Ele não quiser, nós não vamos voltar, não. 1 Coríntios 4,19 diz assim: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Quando Paulo ia voltar lá para Coríntios, né? E ele fala de novo: ó, se o Senhor quiser. Primeiro ele fala querendo Deus, e agora se o Senhor quiser. Quer dizer, se Jesus também permitir, né? Deus é que nos capacita, Deus é que nos dá, né, capacidade para fazer as coisas. Lá, 2 Coríntios 3,5 diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, Deus que nos capacita para cumprir com os projetos que nós determinamos. Filipenses 2,13, porque Deus é que opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. 1 João 2,17, e o mundo passa e a sua concupiscência,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Concupiscência é o forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Então é isso que é concupiscência. É fazer aquilo que Deus não quer, ou ter aquilo que Deus não quer. Né? Aí cada um imagina, cada um lê a Bíblia e procura o que é que Deus quer e o que Deus não quer que você faça. Né? A Bíblia tem todas as respostas. Mas nós temos que confiar em Deus, olha lá. 2 Tessalonicenses 3,4. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandares. Mandamos, né? Então, o que Deus mandar, nós vamos fazer. No 2 Coríntios 7,16 diz assim: regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Então, eu tenho que estar feliz, né? Porque confio em Deus e tudo que eu consegui até agora, consegui através de Deus. Não consegui através das minhas forças. Talvez quando não era cristão, eu imaginava isso, mas Deus tinha um propósito na minha vida como tem na sua. Então, irmãos, seja próspero, mas sempre peça para Deus primeiro para fazer alguma coisa. Seus projetos vão ser bem-sucedidos como Deus, né? O projeto de Deus, que nós somos o projeto de Deus, nós somos bem-sucedidos, né? Deus fez aquilo que Ele queria, fez o nosso mundo, projetou tudo o que nós necessitamos no mundo e pôs nós aqui para sermos o projeto dEle. E nós, como projeto dEle, nós temos que fazer os nossos projetos através dEle. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam aí de compartilhar, não esqueçam aí de pôr o joinha e vocês se inscrevam também, né? Não, também veja também outros vídeos, né? Esse já é a postagem de 82, já tem quase um ano que eu estou fazendo essas postagens, tem mais 81 títulos aí atrás, com muitas coisas interessantes que vai te ajudar muito nessa vida material e na vida espiritual. Não esqueçam, né, de compartilhar com seus amigos. Amém? Que Deus abençoe a todos e não se esqueçam de pôr Deus na frente de tudo. Amém? Até uma próxima.